que ele precisa para a sua vida, para você romper. O que é necessário para romper? Quem sabe me responder aqui? Quem sabe responder? Como romper? Já estamos na 8ª quarta do romper. Para rompermos, é necessário conhecimento, porque a partir do conhecimento você tem consciência. E o Senhor, ele é muito educado e ele respeita o seu livre-arbítrio, amém? Se você tem consciência, você, a partir disso, decide romper. Então, é o quê? É a decisão. Consciência e decisão. Então, tudo que eu vou trazer para você nessa noite, hoje eu trouxe bastante base bíblica. Então, fique bem aberto mesmo, porque tem muita base bíblica para você entender que tudo que é ministrado aqui é a revelação da palavra de Deus para sua vida. Amém? E a verdade liberta. E você está aqui para ser liberto desse cativeiro que o inimigo tem te prendido. Mesmo você que é filho, mesmo você que ora, mesmo você que frequenta a igreja, o mundo espiritual, ele trabalha por legalidades. Então, a cada quarta, o que vai acontecer? Você vai descobrir aonde é que o inimigo tem espaço que você tem dado na sua vida para ele entrar. Mesmo sendo crente, sim. Mas Jesus não levou na cruz, ele levou o direito de sermos redimidos, de sermos perdoados, de termos o acesso direto ao Pai através do nome dele. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos querer e nós precisamos nos posicionar. São esses 2 pontos. Amém? Prestem atenção e anotem, porque infelizmente a gente teve um probleminha na mídia que hoje não está sendo gravada essa chamada. Então, muito provavelmente você não vai conseguir assistir depois. Então, dobra a sua atenção hoje, tá? Porque o inimigo não vai impedir. Se você está aqui, foi Deus que te trouxe. Você não está aqui por acaso. Amém? Então, preste atenção que eu vou compartilhar aqui o PDF com vocês. Tá aparecendo? Amém. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Nós declaramos que em Ti nós somos mais que vencedores, Pai. Em Ti nós somos mais que vencedores, Pai. E nós recebemos, Senhor, a Tua direção para esse tempo. Em nome de Jesus. Você já ouviu falar, ou você já pensou, que quando uma pessoa é promovida, quando ela tem sucesso, quando ela sobe de cargo, quando ela ganha poder, ela revela quem ela realmente é? Quem já escutou? Já reparou nisso? Hoje eu vou te explicar, com a luz da palavra de Deus, o que significa isso e por que isso acontece. Por que pessoas que não carregam a Cristo e o Espírito Santo são promovidas? Porque, como nós falamos aqui, o mundo espiritual, ele atua independente do lado que você está. E nós temos a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Isso é inevitável. Assim como a lei da gravidade. E vários outros princípios, como você tem visto aqui as quartas, que são aplicáveis para a vida de se você trabalhar, se você estudar, se você se dedicar, você vai colher os frutos desse trabalho. Mas acontece que tem uma promoção que ela vem de Deus. É uma promoção sobrenatural, é uma promoção mais especial, é uma promoção que vem do princípio de honra. E essa promoção que vem de Deus, eu creio que é a que você quer para a sua vida, amém? Por quê? Porque a palavra diz que o que vem do Senhor é infinitamente melhor daquilo que a nossa mente, nosso potencial mental, que é muito limitado, tem capacidade de querer ou imaginar. Então, tudo que Deus tem para a sua vida é muito mais daquilo que você tem sonhado. Quantos anos você tem hoje? Quantos sonhos você tem anotados? E quantos estão arquivados na gaveta? Saiba que o Senhor tem muito mais para a sua vida. Então, quando você apresenta para Ele essa área,
e permite, entrega essa causa para ele, para que ele promova além da sua parte, que nós já vimos nas outras quartas, amém? Então, além da sua parte, se você quer essa promoção sobrenatural, você vai entender como funciona. Inclusive, a gente fala de promoção no sentido de crescimento, e crescimento é em todas as áreas. Crescimento emocional, crescimento de maturidade, crescimento espiritual. Eu tenho visto que muita gente tem pedido esse tipo de oração. Eu queria crescer espiritualmente. Isso é uma promoção. Você vai subindo de nível. Estão entendendo? Então, quem faz isso, vai te subindo de nível, vai te promovendo, Deus, ele opera de uma forma que você vai entender nessa noite. Amém? Então, a pergunta é, e faça uma revisão sincera, se Deus já soubesse que aquilo que você tanto pede poderia afastar você dele, será que ele te entregaria? Responda a si mesmo. Tem possibilidade de essa promoção, independente da área, te afastar de Deus? Porque, às vezes, nós buscamos muito porque nos falta. Você tem reparado isso? Quando você está faltando, precisando muito de uma solução, de uma provisão, você vai se jogar aos pés da cruz, você vai clamar, você vai fazer campanha, e isso está te aproximando de Deus. Mas e se ele te entregar isso? Você vai continuar com esse fervor? Com essa proximidade com ele? Vocês entendem como Deus opera? O maior perigo não é permanecer onde está, por anos e anos e anos, que eu sei que você tem pensado nisso. O maior perigo é crescer e isso te afastar de Deus. E eu sei que você conhece muitas pessoas e muita gente por aí, que o próprio Deus entregou a bênção e essa bênção afastou a pessoa de Deus. Querem um exemplo prático? A pessoa tem orado, buscado por um trabalho. Deus entregou um trabalho, abriu uma porta abençoada. E agora a pessoa está trabalhando, ela não tem tempo do devocional, ela não tem tempo de orar e não tem tempo de ir na igreja. Olhem só. Conhece? Mas com alguém aqui não aconteceu com ninguém aqui, em nome de Jesus, amém? Mas se aconteceu, tudo bem. Deus, ele não está preocupado com a perfeição. Ele está preocupado se, mesmo você caindo, você continua buscando nele. Amém? Segunda Crônicas 16:9, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Antes de Deus mudar a sua posição, ele verifica o seu coração. E essa é a chave dessa noite. Porque o inimigo, ele não tem acesso ao seu coração, ele não tem acesso ao que você está pensando. Alguém sabia disso? Mas Deus vê. Só Deus pode sondar seu coração. E ele sonda seu coração exatamente quando você pensa assim, não tem problema, ninguém está vendo, ninguém saberá. Mas Deus sabe. A gente não pode esquecer que Deus, ele é onipresente, ele é onisciente. O tempo inteiro ele está nos vendo. E ele faz isso. Então, o que Deus procura antes de promover alguém? Tem até um em você a mais aqui, relevem. O que Deus procura antes de promover alguém? 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos. Porém, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, o homem vê aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Aquilo que é visível, aparente, mas Deus vê aquilo que é invisível. Aquilo que está aqui, ó, seu coração. Então, o que nós olhamos para promover alguém? Nós olhamos currículo, mas Deus olha o caráter. Nós olhamos os dons. Essa pessoa é cheia de dons, por que ela não cresce ministerialmente? Porque Deus olha a fidelidade, e é no pouco. Nós olhamos os resultados da pessoa. Às vezes você tem servido, e fala, essa pessoa serve tanto, e parece que ninguém a reconhece. Mas Deus olha as motivações do seu coração. Sabia que até quando você está servindo a Deus, se você não tiver com a motivação correta, Deus não está se agradando e não está recebendo o seu servir? Não está sendo uma oferta de adoração ao Senhor. Isso é muito forte, é muito comum. Porque às vezes, se você está servindo a Deus, e olha só, aparentemente, né, como os olhos naturais veem, é uma pessoa que está lá se entregando.
se entregando no culto, se entregando até no dia a dia, servindo, levando o evangelho. Mas qual é o motivo de você estar fazendo isso? Faça uma revisão agora na motivação do seu coração, porque é isso que o Senhor veio para te promover. E eu sei que às vezes você pode se comparar com outras pessoas. Eu comecei servindo no mesmo tempo que essa pessoa e de repente ela já foi consagrada, de repente ela já virou líder de ministério, ou no seu trabalho. Olha, eu entrei aqui e eu tô vendo que outras pessoas estão subindo de cargo e eu não saio aqui desse lugar, parece que eu sou transparente, que ninguém tá me vendo. Quem se identifica com isso aqui hoje, a situação real da sua vida hoje? Eu quero te contar que a promoção nunca começa no palco, no altar. Ela começa no secreto. E é como você age quando ninguém está vendo. Vamos trazer uma história que revela muito esse tema de hoje, que é a história de Davi. Conhecem a história de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que Deus disse: você é um homem segundo o meu coração. Imagine receber um elogio desse. É lindo demais. E a gente deveria reconhecer de uma forma, não admirá-lo à distante, reconhecer de uma forma de falar: eu me espelho em Davi. Eu amaria receber esse elogio de Deus. Então, o que aconteceu com Davi? Samuel foi até a casa de seu pai, Jessé, para ungir um novo rei. Por quê? Porque Saul estava em desobediência, se afastou de Deus. Por quê? Porque ele foi promovido, mas a promoção corrompeu o coração dele e fez com que o Espírito de Deus se afastasse dele. Então Deus escolhe um novo rei. Então, quando Samuel foi para ungir esse novo rei, amando de Deus, Davi nem estava nessa reunião na sala, de tão improvável que ele era. E às vezes você se sente assim hoje, um improvável. Sem valor, transparente. Mas olhem Davi. Davi nem foi convocado para esse momento de tão impossível aos olhos humanos que seria ele que seria o consagrado. Então, Jessé apresentou todos os seus filhos. Deus falava não, não, não. Então, ele mandou chamar Davi, que era um menino novo, que estava cuidando das ovelhas lá no fundo, no pasto. Porque Deus disse, nenhum desses que está aqui. Então, peraí, é o filho de Jessé, cadê? Aí chamou Davi. E aí Deus falou para Samuel, é esse. É esse. Então, ali, Deus ungiu ele rei, mas só que ele foi para o trono? Vocês sabiam que Davi demorou 15 anos depois de ser ungido? Segundo estudos teológicos, de 15 a 17 anos para ser, de fato, ocupar ali o lugar de rei. Então, ele foi ungido. O que aconteceu com Davi? Nada, visivelmente. Ele voltou lá para o pasto, para cuidar das ovelhas, fazer o que ele sempre fazia. Então, Deus já não sabia que esse coração ensinável e humilde seria capaz de governar uma nação? Ele voltou com muita humildade a cuidar das ovelhas. Então, depois disso que ele venceu, que ele derrubou o gigante Golias, aí ele ganhou a admiração das pessoas, teve o reconhecimento do povo, e aí Saul, que era o rei atual, começou a sentir muita inveja dele e começou a persegui-lo. Por todos esses anos ele foi perseguido, mas ele teve muitas oportunidades de destruir Saul. Tem até a hora que ele entra na caverna, sozinho, e Davi teve a oportunidade de matá-lo. Inclusive, as pessoas, os homens que caminhavam com Davi falaram, olha só, parece que Deus colocou o seu inimigo na sua frente agora dentro da caverna para você matá-lo. E Davi não fez. Então, Deus viu em Davi que ele era um coração ensinável. Ele era ensinável. Por quê? Porque 1 Samuel 13:14, que fala que Deus encontrou em Davi um homem segundo o coração dele, foi depois de toda essa perseguição. Ou seja, mesmo quando ele foi ungido, ele foi totalmente trabalhado, fortalecido, provado e aprovado. Entendem? Então, depois que ele foi lá perseguido por todos esses anos, a cada prova que ele passava, ele era aprovado. E Deus foi confiando mais a ele, foi vendo e testificando. Deus foi testificando na prática. Esse homem, ele está apto para eu entregar um reinado para ele, mesmo ungido. E às vezes você acha que a unção, a consagração é tão importante para você.
Isso é muito forte. Ele foi ungido, foi esquecido, foi perseguido, foi aprovado e aí ele foi promovido. Então Deus, ele não procurou um rei. Porque ele não poderia pegar um rei pronto, um homem pronto para colocar lá, para substituir Saul, já que estava um caos a liderança dele? Não é? Não. Deus procurou um coração. Então, como ele foi muito provado e aprovado, a recompensa veio de Deus. A promoção veio de Deus, que viu quando ninguém estava vendo. Então, ele não deu só um trono, que é o reinado para Davi. Ele deu uma linhagem. Gente, isso é a coisa mais linda. Porque Jesus veio da linhagem de Davi. Outra história linda para a gente ter como exemplo aqui, José. Quantas coisas José passou, se você conhece a história de José, meu Deus! José, ele recebeu um sonho de Deus, mas ele era ainda jovem. E antes de ver tudo aquilo acontecer, o que aconteceu? Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele se tornou escravo. Ele foi depois acusado injustamente, foi para a prisão, passou anos na prisão. Parecia que aquele sonho era uma loucura da cabeça dele. Quem já recebeu alguma palavra e hoje você pensa, não acontece. Inclusive, acontece tudo o oposto. Parece que é uma loucura da minha cabeça e não foi Deus que me entregou isso. Mas nós temos José como exemplo aqui. Deus foi o quê? Testando, provando o coração dele. Inclusive, os homens que passavam por ele também viam que ele era um homem de confiança a cada prova que ele passava. O próprio carcereiro, quando ele estava preso, ou seja, a prisão não tirou o coração de José de Deus. Porque lá dentro da prisão, o carcereiro falou, esse é um homem de confiança, vou deixar ele liderar aqui dentro. Olhem que forte. Isso é o mais importante. Ele continuou sendo o mesmo homem, independente do que ele passasse. Então, ele se provou servo, íntegro e dependente de Deus. José é um grande exemplo de como ter sucesso sem perder o coração. E é esse tipo de prosperidade que permanece, não chega e cai. Deus não entrega grandes responsabilidades para quem ainda precisa de reconhecimento. Você precisa de reconhecimento? Pois Deus entrega para quem é humilde e aprendeu a servir. Vamos revelar agora quais são os 5 corações que Deus procura para promover. E vai se identificando agora com muita sinceridade. Muita sinceridade para você e para Deus. Coração obediente é o primeiro. E considerem isso como uma ordem mesmo, sequencial, tá? Faz a vontade de Deus mesmo quando ela custa muito caro. 1 Samuel 15, 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes você fica jejuando, sacrificando, fica sem comer, acorda de madrugada, mas você não obedece os comandos de Deus. E a palavra diz que obedecer é melhor que sacrificar. Fiel, um coração fiel, permanece constante no pouco antes de receber o muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Assim que Deus vê. Lucas 16, 10. Um coração íntegro continua sendo a mesma pessoa quando ninguém está olhando. A integridade dos retos os guia. Provérbios 11, 3. Um coração ensinável. Aceita a correção. É difícil, hein? Aceita a correção e permite que Deus continue moldando sua vida. Você se coloca como pequeno. Porque quando você se coloca como grande, principalmente quando você é promovido, você está almejando um grande cargo, você quer se apresentar como apto para aquilo, você fecha seu coração. Porque se você coloca como grande, você não vai aprender das outras pessoas. E um coração que Deus busca é um coração ensinável. Assim como ele viu em José e como ele viu em Davi. Porque ele precisa continuar te ensinando através de outras pessoas também. Então, antes da honra, vai a humildade. Não sou eu que estou falando. Provérbios 15, 33. Antes da honra, vai a humildade. E quinto, um coração generoso, que entende que a bênção não termina nele, mas passa através dele. Porque Deus não te fez para ser recipiente, Deus fez para ser fonte. Em Cristo, os fiéis são fonte, então você tem que transbordar. Olha só,
Esse coração que Deus procura. A maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. E eu sei que às vezes o seu apego ao dinheiro, você vai entender e você vai romper hoje, tem te impedido a promoção de Deus. Hoje Deus não está expondo seu coração para te condenar. Deus está expondo porque decidiu confiar mais a você e é por isso que você está aqui. Então, eu sei que tudo que você está lendo aqui hoje talvez seja uma ministração de confronto para expor o seu coração como ele está hoje. Mas saiba que Deus te trouxe aqui porque ele sabe que você pode melhorar nisso e ele vai fazer isso se você decidir. Agora vamos falar de Mamon, a avareza e a idolatria do dinheiro. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o que é escrito aqui? Ninguém pode servir a dois senhores? Um senhor é Deus e o outro é Mamon. Mamon é um senhor e talvez ele seja hoje na sua vida. E quando a gente vai entender o que está escrito na palavra, que Mamon significa dinheiro, riqueza e bens materiais. Mamon do aramaico, do hebraico original, da Bíblia escrita. Mamon não quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração. Entenda isso nessa noite. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Sonda o seu coração agora e veja se dinheiro é o seu servo ou é o seu senhor hoje. Jesus não disse aqui nessa palavra que dinheiro era pecado. Ele nunca disse. Não entendam mal. Mas que nunca pode ocupar o trono do coração. Aquilo que está acima de Deus e é mais importante que Deus, você entronizou e ele virou o quê? O seu Senhor. Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Se você precisa trabalhar e não tem como ter tempo para Deus, para ganhar dinheiro, infelizmente, você já colocou uma mão acima de Deus. E aqui que está escrito na palavra de Deus. Não se pode servir a dois senhores. Talvez você não tenha percebido, mas mesmo indo à igreja, mesmo orando e jejuando, você está servindo a Mamon e não ao Senhor. E isso é muito forte. Vira seu Deus e você servo dele. O amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, essa palavra é muito importante. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de quê? Lê aqui comigo. De alegria? De sofrimento. A palavra de Deus está dizendo aqui, te confrontando mais uma vez. E olhem só que interessante. A palavra de Deus, eu trouxe várias passagens para que você print e você leia depois, que eu não estou falando aqui por mim. Todas essas palavras falam que Deus e Jesus são fontes de vida e de alegria. Então, aqui você vê que existe outra fonte, fonte dos males. E o qual é? O amor ao dinheiro. Deus diz que ele é a fonte de vida, quando a Bíblia chama o amor ao dinheiro de fonte de todos os males. Ela está mostrando que existem duas fontes disputando o seu coração. Meu Deus, o dinheiro não é a raiz do mal, gente. O amor a ele é que é. É isso que a palavra está te trazendo de verdade nessa noite. O problema nunca foi possuir. É quando aquilo que possuímos passa a nos possuir. Imagina você hoje perceber que você é um escravo do dinheiro e que ele te controla e não você a ele. Mas você está rompendo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você vai viver essa liberdade a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você assimile isso, não só o dinheiro, tudo na sua vida. Às vezes Deus te entregou uma promessa. E sabe por que ela não se materializou aqui ainda? Você já foi liberado no plano espiritual? Porque você se apegou tanto a essa promessa que você colocou ela acima de Deus. Você fez a promessa virar o seu Deus e Deus perdeu o lugar dele. Como que ele vai te promover? Meu Deus. Fala, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor.
A boca revela o coração. Mateus 12:34. Pois a boca fala do que está cheio o coração, assim diz a palavra de Deus. Se Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder de vida e morte, ok? Se Deus te promovesse hoje, as suas palavras hoje edificariam ou destruiriam as pessoas? Como você tem liberado as palavras para as pessoas, para os seus negócios, para o seu trabalho? Às vezes, você está reclamando porque você não é promovido no seu trabalho. Você acorda e dorme reclamando do seu trabalho. Deus está falando que a língua, que a boca, ela fala do que está cheio o coração. Então, o que a gente entende aqui? Isso é muito forte. Se você está declarando palavras de morte e não de vida, no lugar que você está reclamando, buscando melhorias, buscando promoção, o que a gente olha aqui? O seu coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso é muito forte, presta atenção aqui, não se distraia. Hoje você usaria a influência para levantar pessoas ou para diminuir pessoas? Seja sincero com você, porque Deus sabe essa resposta. A promoção não muda o coração. Ela só revela o coração. E você sabe que é muito comum isso hoje. Já vem pessoas à sua mente, né? Não critique, não condena. Ore por essas pessoas e peça para que elas tenham um encontro genuíno para Deus quebrantar esse coração. Quem perde o coração, perde tudo, mesmo continuando com sucesso. É forte, né? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder de ti, Senhor? Tem esse louvor. Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma confirmação aqui, que o Senhor é fonte de vida e não de morte, ok? E se do coração procede as fontes da vida, você está colocando Deus no seu coração. E é por isso que ele falou que Davi tem um coração segundo o coração dele. Meu Deus! Estão entendendo essa revelação? Tem muitas coisas conectadas, tem muitas palavras para vocês ligarem. Releiam esse PDF depois, porque ele está muito revelador. A Bíblia não diz guarde primeiro o seu dinheiro, o seu ministério, sua reputação. Ele diz guarde seu coração, porque tudo nasce dele. Se Deus é fonte de vida, guardar o coração significa proteger o lugar de onde a vida de Deus flui. Meu Deus, e é por isso que Deus sonda o seu coração antes de promover, porque ele está nele. Amém? E não o inimigo. E a gente sabe como, se Deus está no nosso coração. Pela nossa vaidade, pela nossa necessidade de reconhecimento, por ferir as pessoas com a nossa língua. Porque se ele é fonte, se a boca fala o que está cheio o coração, quanto de Deus tem no seu coração hoje? Se ele fizer um scanner agora, sabe responder? Qual a porcentagem dele hoje? Mas vamos para a parte científica, porque Deus já sabia antes da neurociência descobrir tudo isso. A neurociência, inclusive, eu acho interessante, porque as pessoas céticas estão passando a acreditar mais na Bíblia, porque tem sido comprovado tudo que está escrito. Então, eu trouxe para vocês aqui. Nós temos aqui nesse córtex pré-frontal, conhecem? Nós temos a dopamina, o sistema dopaminérgico, assim você está aprendendo hoje, tá? Então, o cérebro, ele libera essa dopamina, mais dopamina, quando recebe uma recompensa, reconhecimento e status. O que a dopamina te dá? Ela te dá uma sensação de prazer. Então, quando você tem uma recompensa, reconhecimento e status, a sua mente vai te dar essa sensação. Isso aumenta a motivação, mas também pode criar dependência da aprovação e do poder. Quem está entendendo? Isso é muito forte. Se a identidade da pessoa estiver baseada nessas recompensas, ela passa a buscar sucesso para alimentar o seu próprio ego, a sua própria carne. Vira um ciclo vicioso. E cada vez mais. Quando a identidade está firmada em Cristo, o sucesso deixa de definir quem ela é e passa a ser apenas uma ferramenta. Ferramenta para ser
vir. Quem reparte, transborda. Aquilo que foi falado aqui no início do culto. Quem compartilha, multiplica. Então, quanto mais você transborda em outra pessoa, você está mostrando que você é essa fonte que está em Deus. E em Deus, nós temos essa fonte inesgotável. Vocês estão conseguindo assimilar? É um pouco complexo hoje, estou tentando deixar bem claro. Se o nosso coração está em Deus, e em Deus nós somos fonte, nós não somos vasilha, recipiente. E o que é uma fonte? É uma fonte, ela transborda. Ela transborda na vida de outra pessoa. Então, quem compartilha, multiplica essa fonte, essa fonte. Quanto mais você compartilha, quanto mais generoso você é, mais Deus te entrega. Porque é Deus que está te entregando. Essa fonte vem dele. Você entendeu? Que não vem do mal? Amém? Então, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Traga a mente agora, porque aconteceu comigo recentemente com uma amiga. Ela era uma pessoa que vinha de uma situação muito precária. E hoje eu acho ela muito, extremamente generosa, lindo de se ver. E aí eu falei assim, como você é generosa? E você poderia ser avarenta porque você veio de muita escassez. E aí ela me fez essa pergunta, e eu quero que você traga alguém que você identificar, como eu falei aqui, a mente, que você acha muito generosa. E agora eu vou te fazer a pergunta. Essa pessoa, ela é generosa porque prosperou ou prosperou porque é generosa? Aplica isso para você hoje. Atos 20:35 nos diz para trabalhar, para ajudarmos os necessitados, pois mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. 2 Coríntios 9, do 6 ao 8, diz para semearmos com generosidade. Generosidade não é uma consequência da prosperidade, é uma evidência, lá do lado de fora, de que aqui dentro tem um coração livre e não aprisionado a mamão. Então, você tem um coração livre, você tem um coração em Deus. E um coração em Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Jesus, nosso maior exemplo, a maior prova de grandeza, ele serviu. Tem esse louvor tão lindo agora da Juliane Souza que fala isso, né? Exatamente isso. Senhor, que constrangida a gente fica quando a gente escuta esse louvor, porque fala assim, né? Quem te traiu, você lavou os pés. Então, enquanto o mundo sobe, Jesus ele faz o que? Ele desce. E ele é uma referência para mim e para você. Ele veio para isso. Enquanto o mundo só guarda para si, Jesus multiplicava para compartilhar. Enquanto o mundo quer ser servido, Jesus serve. Ele lava os pés. Então, no mundo espiritual, funciona o contrário. Lucas 22:26. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Amém? Então, no reino, quanto maior a promoção, maior deve ser o coração de servo. Quanto mais Deus te der uma promoção, mais humilde você tem que ficar. E você vai conseguir entender isso essa noite com muita consciência. Quando você fica olhando do lado de fora, que é muito fácil você comparar. Se uma pessoa está sendo consagrada, está sendo líder, está recebendo um governo ali ministerial, se Deus entregou aquilo, aquela pessoa está recebendo mais responsabilidade, porque no reino é assim, quanto mais você sobe, mais você tem que servir. E quem entende isso, faz como Jesus. Quanto mais desce, faz como Lucas 22:26. Quanto mais se coloca como menor, mais Deus exalta. Aleluia. Filipenses 2 fala, nada façais por contenda ou por vanglória, glória de si mesmo, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Comecem a mudar a visão agora para as pessoas. Comecem a testar e aplicar isso na prática, porque em nome de Jesus hoje você está sendo transformado nisso. E eu creio que todos precisam. Não acham que essas palavras não me ministram também. É constrangedor ouvir tudo isso. Mas é lindo, porque Deus quer transformar nosso coração. Basta a gente entender, consciência e decidir querer. Amém? Então, vamos lá. Como ser aprovado por Deus, então?
Ame a Deus acima da promoção. Nunca deixe nada, nenhuma promessa, nenhum cargo em nada na sua vida. Eu falei aqui ministerial, mas pode ser profissional, pode ser emocional, pode ser social, em todas as áreas. Se você colocar acima de Deus, ele vai perder o trono do seu coração. E aí você deixa de ser essa fonte. Seja fiel antes do reconhecimento, é no pouco. O Senhor fala, seja fiel no pouco, que eu te darei o muito. Não espere você ter muito para abençoar os outros. Quantos testemunhos a gente vê? Quantas vezes já fiz isso? Tudo que eu tinha, eu entreguei. Como oferta para o Senhor no altar, para ajudar alguém que eu senti no meu coração. E depois, aquilo vira em porção dobrada. Dobrada. Tem um irmão que compartilhou no GA, na célula, esses dias, um testemunho tremendo. Quero que ele venha aqui contar para vocês aqui no online. Sabem por quê? Porque foi uma prova arrepiante de que quando Deus te dá uma ordem para você ser generoso e ajudar o próximo, ele faz o sobrenatural para que você saiba que quando ele mandou você entregar algo no altar ou para algum necessitado, para alguém que precisa, como a palavra diz, ele que vai te entregar isso para você entregar, sabia? Por isso a gente tem que se colocar disponível. Então, ele estava numa situação na vida dele que estava passando por muitos apertos. E Deus pedia para ele ajudar as pessoas. Teve um dia que ele estava na igreja e ele vai contar melhor esse testemunho para eu não errar aqui nas palavras, tá? Mas Deus pediu para ele comprar uma cesta básica para o irmão lá da igreja. E ele falou assim, nossa, né, só pode vir de Deus esse comando. E ele falou, amém, Senhor, eu vou comprar, mas ele não tinha condições de dar essa cesta básica. Ele estava andando na rua, pasme, irmãos, começou a voar dinheiro, parece mentira, parece surreal, e realmente é sobrenatural. Começou a voar dinheiro, ninguém na rua viu, nem a esposa dele que estava do lado, viu o dinheiro cair, ele pegava as notas de 100 e colocou, quando ele pegou na mão, ele mostrou para a esposa dele que estava do lado dele, essas notas caíram, eu peguei R$ 600. Gente, isso é sobrenatural, é surpreendente. Com toda certeza, Deus sondou o coração dele e falou assim, ele vai. E ele pegou esse dinheiro e foi lá e levou. Quando ele chegou na casa desses irmãos, eles estavam de joelhos orando, pedindo para Deus, porque eles não tinham o que comer. Deus precisa usar a gente para edificar a fé de quem está orando. Deus, ele precisa que você se coloque como um instrumento. Tenha um coração aprovado por ele. Porque é ele que vai te entregar, não se preocupa de onde vai vir. Só esteja disponível. Só esteja disponível, amém? A promoção é uma consequência, gente, não é o objetivo. Mude a visão, em nome de Jesus hoje. E coloque em prática, porque a única forma de seu cérebro realmente ter essa metanoia e ressignificar como você era até o dia de hoje, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, é você colocando em prática. Por isso que eu trago essas atividades, é muito importante que você faça, coloque em prática durante essa semana. É isso que vai fundamentar essa semente aí na sua terra fértil, amém? Então, escreva. Tá? A promoção hoje muda apenas a minha posição ou também tem chances de mudar o meu coração? Você vai escrever, tá? Para o seu cérebro assimilar aqui. Faça isso depois do culto. 2. Quem eu decido continuar sendo, mesmo quando Deus me promover? Aí você vai fazer isso como um voto mesmo, para você e para Deus. O que você pode colocar hoje? Escreva aqui no chat. Quem eu decido continuar sendo, mesmo quando Deus me promover? Generoso, íntegro, humilde. Quem lembra lá dos corações? Vou voltar aqui para vocês escreverem. Obediente, fiel, ensinável, generoso. Amém? Amém. E a partir de hoje você vai orar. Eu tenho esse versículo, que é Salmo 51:10, lá no meu status do WhatsApp, tem muitos anos que eu não tiro. Isso, para mim, é o principal, é o meu lema de vida, é o que eu peço para Deus, assim como Davi pediu. A gente não viu aqui que Davi foi dito por Deus como homem segundo o coração dele? Olha o que ele pedia a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, é consequencial. Se você tem um coração puro e cada vez você vai purificando, como você purifica? Pedindo perdão.
Porque Davi não era perfeito, ele caiu, ele cometeu um grande pecado lá de adultério, a gente sabe. Então, qual que é a diferença dele para Saul? Porque Saul não se arrependia. Mas Davi falou, Senhor, me perdoa. Então, é isso que você precisa. Toda vez que você sentir, tenha consciência que o Espírito Santo está dentro de você, ele vai te incomodar, que você fez algo errado, joelho no chão. Senhor, cria em mim um coração puro, me perdoa, me purifica, me limpa. E aí, renova dentro de mim um espírito inabalável e você vai se tornando. A cada dia que você tem um coração mais purificado, um espírito mais forte. Isso é forte demais. Esse versículo, para mim, é uma chave da vida. Em nome de Jesus, também pode ser para você hoje. Porque quando Deus encontra esse coração, ele vê que pode confiar em você. Amém? Talvez você esteja se sentindo invisível aqui hoje, ou estava até entrar nesse culto, se sentindo estagnado, que Deus não te vê, que as pessoas não te veem. Talvez você se sente lá no seu emprego, parece que você produz tanto e ninguém te enxerga. Talvez você se sinta assim lá dentro da igreja, que você serve tanto, se esforça tanto e parece que ninguém está vendo. Mas hoje, Deus está te dizendo que Ele está fazendo algo muito maior do que te promover e te reconhecer, do que fazer você ser visto e te posicionar. Sabe o que é essa coisa muito maior? Ele está formando o seu coração. Porque crescimento sem caráter pode destruir uma vida, mas um coração aprovado por Deus fica firme em qualquer posição. Amém? Quem entendeu isso nessa noite? Quem conseguiu processar todo esse conhecimento e criou mais consciência. Consciência física, consciência emocional e consciência espiritual. Levanta a mão. Então, o passo 2 agora, você fala, eu decido romper? Eu decido romper tudo isso que suja meu coração, enfraquece meu espírito? Você diz isso? Então, você, só você que diz isso. Você vai fechar os seus olhos agora. E você vai repetir em voz alta, para que o mundo espiritual respeite a sua oração. Amém? Com os olhos fechados. Não abra os olhos. Você vai declarar agora. Repita comigo. Senhor Jesus, hoje eu te entrego o meu coração. Se existe em mim orgulho, vaidade, egoísmo, avareza e qualquer outro desejo que possa me afastar de ti, eu renuncio agora. Diga com autoridade, Mamon, eu te renuncio. Em nome de Jesus. Cadeias vão sendo quebradas. A dureza do seu coração agora vai sendo destruída. Esse coração de pedra que impedia Deus de entrar aí dentro, de tornar uma fonte, vai sendo destruída agora. Toda vaidade, todo orgulho, toda infidelidade, todo o ego, toda necessidade de ser amado, de ser reconhecido. Em nome de Jesus vai sendo rompida agora. Vai sentindo agora esse romper agora, em nome de Jesus. Você vai dizer agora com a sua boca, eu declaro que Jesus é o único Senhor da minha vida. E diga amém. Amém. Glória a Deus por sua vida. Eu declaro selado isso, assim na terra como no céu, Senhor. Toda a voz hoje que se levantou, entendeu e decidiu, Pai, romper esse coração que impedia, Senhor, ele ser um coração segundo teu coração. Eu declaro rompido nessa noite, para hoje e sempre. Eu declaro, Senhor, eu declaro coração puro, Senhor, em nome de Jesus, e um espírito inabalável a cada dia mais aqui, Senhor, na vida de cada um que está aqui. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Aleluia. Quem sentiu essa presença e se romper no coração? Comenta aqui. Tem sido muito forte esse tempo. Tome posse. Não cometa mais esses erros que você aprendeu essa noite. Se policie, ore todos os dias, clame isso para Deus, sobre esse coração. Porque quanto mais você vai purificando, mais o Espírito Santo vai dominando o seu coração, ele vai preenchendo. O próprio Deus vai preenchendo o seu coração e vai te transformando numa fonte. E assim você vai sendo provado todos os dias, porque provação nunca deixará de vir. Mas você dá glória a Deus em cada uma delas, porque quanto maior a provação e mais você dá o orgulho para o Pai, ele fala: essa pessoa tem um coração, segundo o meu coração. E eu declaro corações aqui, segundo o coração de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar a maravilhosa missionária Ana Andréia. Ela vai trazer uma palavrinha para você. E continue aqui, não saia, porque você tem muito a receber ainda. Em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez? Sinaliza para nós aí que eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Se tem alguém aqui no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez, se reconciliou, entregou a vida a Jesus, entendeu a mensagem que foi pregada, eu gostaria de orar por você. Também gostaria de estar convidando você a estar semeando nesse solo que é fértil. Se você sentiu no coração o desejo de estar ofertando, aqueles que já são da Viva, que são nossos irmãos que congregam junto conosco, se hoje é seu dia de estar dizimando, eu estou aqui para orar por você. Se você quiser fazer a oferta, se você não for da Viva, não se sinta constrangido. Você vai dizimar na sua igreja. Mas aqueles que querem ofertar aqui conosco, nós te convidamos a sinalizar para nós, eu vou orar por você. Se você não vai dizimar, não vai ofertar porque você não tem, também vou estar orando